Vitória excepcional do Ceará. Tudo que nós precisávamos, somar os 3 pontos e ficar a 9 pontos da zona. Se nós empatasse, seria ali um resultado ok. Não era um resultado para criticar assim, mas pô, trouxemos 3 pontos, maravilhoso, extraordinário, incrível, incrível. Então, vou comentar aqui minha opinião sobre o jogo, o que eu achei, mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação para que você não possa perder nenhum vídeo, e também compartilhe o canal aí com seus amigos para que o canal possa crescer mais ainda, e deixe seu comentário aí embaixo, o que você achou do jogo. E pô, eu achei esse jogo excelente, um jogo maravilhoso. É claro que eu vou ser sincero que o futebol do Ceará não é um jogo encantador, que realmente fala, cara, como o Ceará joga bonito. Muitos vão dizer assim, pode ser, né? Ah, mas tem o Mirassol que joga teoricamente bonito, mas pô, eu também não sei como falar que o Mirassol consegue jogar um futebol assim, né? Ali bonito, vamos que dizer. Ali também tem um dedo do Rafael Guanais, né, que é um baita técnico, mas aqui não vamos falar de Mirassol, Rafael Guanais não, o que importa é Léo Condé. Pô, que cara absurdo, mano, que cara absurdo. Às vezes eu sou muito crítico dele, mas pô, eu enxergo que, cara, ele tira realmente leite de pedra desse elenco limitado que é o Ceará. Então, baita técnico, sem dúvida ele tá uma das listas dos melhores técnicos desse ano da Série A. Cara, extraordinário o trabalho do Condé em 2025 que ele faz, tá? Extraordinário. Vamos ver até o decorrer do final do campeonato como é que vai ser, se ele vai renovar, não sei, né? Se ele vai se manter. Então, vamos ver aí. Pô, que treinador. Sem falar, né, dos resultados, assim, improváveis que ele consegue somar pontos, né? Que foi contra o Cruzeiro, uma baita vitória. Um empate contra o Flamengo aqui na nossa casa. Pô, estamos falando aí do melhor elenco da Série A, irmão, que é o Flamengo. Estamos falando do melhor elenco. Pô, e conseguimos um empate. E olha lá que no segundo tempo tivemos perigo de sair com a vitória. Pô, sair com a vitória, caraca, seria absurdo. Mas é isso, um empatezinho também bom. Considero o baita jogo também que o Léo Condé fez. E também agora contra a equipe do São Paulo. Pode dizer que o São Paulo estava em crise, mas mesmo assim, mano, o elenco do São Paulo infinitamente melhor que o nosso. E, pô, uma vitória dessa na casa dos caras, principalmente nós quebrando o tabu, que estávamos há 10 anos sem vencer lá e tal. E é a nossa primeira vez vencendo na Série A o São Paulo na casa deles, pô. Importantíssimo. Esse resultado importantíssimo, quebrou tabu, foi excelente de tudo, irmão. Então, vamos lá, sem mais enrolação, eu vou comentar aqui pra vocês minha opinião. E como veio o Ceará a campo? O Ceará a campo veio com Bruno Ferreira no gol, lateral direito, Fabiano, na zaga com Marcos Vitor, William Machado, lateral esquerdo, Matheus Bahia, meio de campo com Dieguinho, Richardson e Lourenço. E no ataque com Galeano, Pedro Raul voltando. Pô, Pedro Raul, por que tu perdeu aquele gol, cara? Já vamos comentar sobre isso. Pedro Raul e Paulo Baia na ponta esquerda. Pra mim foi a melhor escalação. A escalação do Ceará definitivamente melhor. Essa é a minha visão. Agora, comentar sobre o jogo. No primeiro tempo, foi um jogo totalmente assim, morno. Parece que o Ceará, às vezes, em certos momentos, não queria vencer. E também o São Paulo também mostrava isso. E era um jogo, assim, do primeiro tempo, que ambas as equipes não ofereciam perigo aos goleiros. Simples. Oferecia perigo. Não teve uma chance assim, caraca, se o goleiro não faz essa defesa, seria gol. Uma defesa extraordinária. Não teve, cara. Não teve. Então, nem à toa que eu vou até trazer aqui as estatísticas no primeiro tempo sobre finalizações. Grandes chances criadas. Foi a do São Paulo 1 contra 0 do Ceará. 8 finalizações do São Paulo e 4 nossas. Defesas do goleiro. 3 do São Paulo e 1 nossa. Para vocês terem noção, das nossas 4 finalizações, 3 o goleiro deles, o Rafael, teve que defender. 3. 4 finalizações nossas, 3 o goleiro deles teve que defender. E 8 deles, nós só teve que defender uma. Pô,
tá ligado? Então, muitas das vezes as finalizações do São Paulo passavam muito longe do gol, não causava perigo. Então, é isso que mostra até os próprios números aqui, né, nas estatísticas. Então, é um primeiro tempo que não é de se comentar muito assim, né? Foi um jogo ali, vamos dizer assim, tédio. Totalmente tédio. Então, já agora no segundo tempo, rapaz, no segundo tempo, o Condé decide tirar o Paulo Baia e colocar Pedro Henrique. No momento eu não entendi, eu quis criticar, mas eu fiquei de boa. Vou esperar o jogo acabar para dar minha opinião. E tipo assim, eu não vou crucificar aqui o Paulo Baia, apesar, né, dele não ter feito uma partida, sim, ruim, mas é porque a bola não passava tanto pelo lado dele. Não era um jogo ali pelo lado esquerdo. Era mais um jogo ali pelo lado direito, com o Galeno. Então, poucas vezes o Paulo Baia ali teve chance ali de fazer um drible, que é o forte dele, um X1 e tal, finalizar. Então, não vou crucificar aqui o cara. Então, o Condé tem essa visão de tirar o Paulo Baia no segundo tempo. Tem essa visão de tirar, vou até colocar aqui nos stories, para nós ver aqui, ó. Tem essa visão. E tá aqui. Entra o Pedro Henrique no lugar do Paulo Baia. Então, foi assim, uma visão boa do Condé que teve, né? Não sabia. Se você perguntasse pro torcedor mais otimista do Ceará, o Ceará vai vencer com um gol de Pedro Henrique. Pô, tipo assim, é muito improvável. Porque o Pedro Henrique, ele é um cara muito limitado. Sim, ele é. É um cara muito limitado. Mas ele é um cara bastante esforçado. Mas só que tem certas vezes que... ele é muito... sei lá... muito desengonçado. Tenta às vezes dar uns passos de letra nada a ver, que não dá pra entender. Um estoque besta, uns passes de bola. Sim, isso é verdade. Mas você não pode esperar do Pedro Henrique que seja um cara decisivo. Eu não espero isso do Pedro Henrique. Eu não espero. Mas ele acabou sendo nesse jogo decisivo. Trouxe 3 pontos importantíssimos. E Pedro Henrique, parabéns, irmão. Cara, você é brabo, irmão. Você é brabo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Às vezes eu pego muito no seu pé, mas, pegando no seu pé pra você melhorar, que nem você fez essa partida extraordinária aí. Eu arrisco dizer uma das melhores partidas que você fez pelo Ceará. Principalmente que você foi protagonista e fez o gol, obviamente, e trouxe os 3 pontos importantíssimos, que nos deixou a 9 pontos da zona. Então, valeu, Pedro Henrique. Continua assim, cara. Continua assim. Quem sabe tu virar até titular e decidindo assim, cara. Mas é isso. Então foi um baita jogo do Pedro Henrique. Foi até ali uma bola pelo lado esquerdo, né? Que ele pega, ele mantém cadencia ali o jogo, né? Contra o zagueiro do São Paulo. Só que ele toca pro Matheus Baia. Matheus Baia passa na profundidade assim. Só que o Matheus Baia, eu acredito que ele tentou procurar o Pedro Raul. Só que tem o bloqueio do volante deles, né? Do São Paulo, o Alisson. E só que a bola bate nos pés do Alisson. Vai pra grande área. E quem tá na grande área? Pedro Henrique. Pedro Henrique pega a bola, dribla o Rafael e chuta no gol. E gol. Pô. Excelente, excelente. Pra mim, baita resultado do Ceará. Então, é isso. Vitória que nos trouxe um resultado importantíssimo. Principalmente, né? Que nós estávamos ali uns pontos atrás, uns pontos na zona. E vou até mostrar aqui as estatísticas para vocês no segundo tempo. Já vamos falar sobre Pedro Raul. No segundo tempo, caraca, bugou até aqui, velho. Olha isso. Bugou até aqui. Ah, tá aí, voltou. No segundo tempo, grande chance criada foi uma nossa, que foi o nosso gol. 7 finalizações de São Paulo, 3 nossa. 2 defesas de goleiro do São Paulo e uma nossa. Mano, vocês têm noção disso? O São Paulo não causou perigo a nenhum momento assim. Teve sim ali uma bola no travessão, né? Que teve um desvio nosso. Mas,
Pô, olha isso, mano. 7 finalizações do São Paulo. Uma defesa nossa. Pô, não teve assim um momento realmente de pressão do São Paulo que, tipo, você olha, caraca, mano, que esse jogo acabe imediatamente, que esse jogo acabe. Não teve isso. O Bruno não teve que se esforçar pra fazer defesa extraordinária. Então, mesmo assim, eu acho isso muito bom. Mesmo que o Ceará seja, em certos momentos, nulo ofensivamente, temos que ser sinceros que o Ceará defensivamente é muito bom. E às vezes também o meio de campo consegue controlar bem. Então, foi um resultado aí muito bom para nós. E que continue somando resultados assim importantes. Então, é isso, rapaziada. Agora sobre o Pedro Raul, vamos comentar aí sobre... Assim, e antes que eu me esqueça, as entradas de Zonocelo e Guilherme foi muito boa. Teve até um lance ali, né, do Guilherme, que teve ali uma polêmica do pênalti, mas não achei nada. Eu acho, na minha interpretação, eu não acho que o Guilherme tentou cavar, mas sim o gramado, né, que escorregou. Ele tomou até amarelo, o Guilherme. Tomou até amarelo, porque ele acaba escorregando e acaba... chegando ali, né, com a sola da chuteira no pé do lateral, se eu não me engano. Então, não foi assim um pênalti que assim, roubou nós. Não, calma aí, né, cara, vamos ser sinceros, não foi pênalti, essa é a verdade. E sim, o Zonocelo entrou bem. Inclusive no próximo jogo não vamos ter o Dieguinho, baita perda, mas vamos ver o que é que o Condé vai fazer aí, se vai ficar com o Zonocelo, se vai entrar com o Vina, se vai entrar com o Fernando Sobral, o que eu acho totalmente desnecessário se ele entrar com o Fernando Sobral, ou com o Mugni, que eu também acho totalmente desnecessário. Por mim, as mais viáveis aí seria Vina, que entrou bem de certa forma, e também o Zonocelo. Entrou muito bem o Zonocelo, gostei muito da partida dele. E é isso. Agora sobre o Pedro Raul, Pedro Raul, cara. O que eu vou falar agora, cara? Mano, o Pedro Raul tem uma chance de, tipo, nos causar mais alívio. Tipo, o resultado tá mais tranquilo do que estava. Mas só que, tipo assim, ele recebe uma bola, basicamente 1x1 com o goleiro. E, tipo, dele seguir pra, tipo, sei lá, driblar o goleiro. Mas o que? Ele cadencia, mano. Aí o zagueiro consegue se recuperar e ele tenta dar de letra. E o goleiro e o zagueiro desarma ele. Cara, como assim, velho? O que passou na cabeça do Pedro Raul? Como assim? Eu não acharia loucura no próximo jogo o Guilherme ser titular. O Luca não foi relacionado, né? De certa forma eu não entendi. Depois que eu vim saber que ele tá com virose, parece. Então, dá pra relevar, né? E... por mim não seria loucura o próximo jogo do Guilherme ser titular. Mas eu acho que o Condé não vai fazer essa substituição, essa troca maluca, vamos que dizer, né? Então, é isso. Pedro Raul é sim o nosso artilheiro. Mas, pô, dos últimos jogos ele vem deixando a desejar bastante, cara. Deixando a desejar e muito, mano. Então, às vezes eu tenho uma visão sobre ele que ele é mais um jogador que joga mais pra ele do que pro time. Que ele quer fazer bastante números aqui no Ceará e no próximo ano, sei lá, ele permanecer no Corinthians ou ser vendido, não sei. E que ele faça bastante gols aqui e que ele próximo ano seja vendido. É isso. Tá fazendo um gol, tá trazendo um resultado importante pro Ceará? Beleza, irmão, já era. Mas se tu quer jogar só pra tu e tu não tá entregando nada, não é à toa que no primeiro ou segundo tempo ele fala pro Condé que não tá recebendo bola e tal. E quando ele recebe, ele faz uma cagada daquela. Pô, é brincadeira, né? Então, mas não vou fazer aqui um vídeo muito longo aqui, criticando o Pedro Raul. É importante, os 3 pontos, parceiro. Importante os 3 pontos é o que interessa. Então, é isso, rapaziada. Minha opinião. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, valeu!